conforme a gente conversou de manhã, eu tenho a imensa honra de lhes apresentar essa parte é mais bonita, né? O professor Dr. Mário Jardim foi meu colega no Museu Guild, trabalhamos juntos, é uma amizade enorme quando a gente se encontra. Só não conta os anos que não importa. Os anos de amizade não importam, mas o professor Mário Jardim é doutor em Ciências Biológicas, é professor do mestrado em Botânica da UFRA e do Museu, é professor do mestrado e doutorado em Ciências Ambientais daqui da UFPA e é professor do curso de doutorado do PPG Bionorte da Universidade Federal do Amazonas. O país, em termos de reforma agrária, de contribuir para as comunidades e que a formação de vocês é fundamental para o desenvolvimento, mais do que o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento lá na ponta, lá onde as comunidades necessitam. Pedi ao professor Mário que sugerisse, inclusive, temas para vocês verem no campo. Fiquem à vontade, aproveitem. Se quiserem marcar com ele outra oportunidade e ele tiver agenda, também podem conversar com ele. Fiquem à vontade. Mário, meu muito obrigada. Você sempre é bem-vindo nas atividades que eu coordeno e sempre bom com você. Obrigada. Obrigado. Bom proveito para vocês. A palestra vai ser gravada, Thaís Gisela é a nossa bolsista de extensão. Nós temos um site e a palestra vai ficar disponível no site, se você permitir. Então, se você quiser editar... Eu só esse material aqui no notebook. Então seria bom depois copiar esse material do notebook para ficar no site, tá bom? Não, claro, com autoria. Tá bom, então. Tá ótimo. Tá bom, Mário, obrigada. Boa aula. Eu não vou ficar até o final, porque estou viajando para Altamira agora no fim da tarde, não vou poder ficar. Vai 18 horas eu libero. Pessoal, boa tarde. Alguns que eu já conheço, né? Prazer em revê-lo. A Sônia fez um convite para nós, é um prazer tê-los aqui. Depois de uns 4 anos eu volto a ministrar uma palestra aqui. Ultimamente eu não tenho ministrado muitas palestras, porque o tempo da pós-graduação, da pesquisa, faz com que a gente acabe priorizando algumas ações, mas também priorizando algumas atividades que, neste caso aqui é uma atividade que eu tenho muita afinidade em trabalhar com populações tradicionais, populações ribeirinhas, um público que ele tem um certo diferencial no nosso cotidiano da academia. Eu sou pesquisador do Museu Paraense Guild, no Campus 2, que fica aqui na Perimetral. O Campus 1 é o Parque Zoobotânico. E no Campus 2 aqui nós temos todos os centros de pesquisa, botânica, zoologia. Eu sou doutorado na área de ecologia, especificamente ecologia vegetal. E ao longo dos anos eu venho trabalhando com o extrativismo, principalmente com o extrativismo de açaí. Como na região norte e no Pará especificamente, nós ainda somos poucos profissionais para atender várias demandas com recursos naturais, entre eles os vegetais, nós acabamos tendo que orientar em vários campos. Hoje eu trabalho com orquídea, com bromélia, com açaí, estou orientando trabalhos com manejo de outras de buriti. Por quê? Porque quando você tem a habilidade e um certo conhecimento, você tem um pontapé inicial. E o que nós trouxemos para vocês hoje é um apanhado de informações, de pesquisas que eu e meus orientandos de mestrado, de doutorado estão desenvolvendo. Algumas pesquisas já estão publicadas. Depois eu vou pedir para você, como é seu nome? Gisele. Eu vou pegar o e-mail da Gisele, o meu vocês podem anotar. Se vocês mandarem e-mail para mim, eu mando o material para vocês. Eu tenho alguns livros publicados em PDF, na edição texto não tem mais, já esgotou, mas eu posso disponibilizar para vocês, eu posso passar aqui e deixar num pendrive, com Gisele, na sala para vocês possam consultar. E aí nós escolhemos um tema. Eu sou engenheiro florestal, eu sempre, embora doutorado na área de ecologia, eu sempre priorizei a minha profissão. E dentro da minha profissão nós temos um grande problema, que é o valor da ecologia ambiental
dentro desta profissão. Por esse motivo, dentro da engenharia florestal, eu sempre busquei as bases da biologia. Não adianta querer entender, de falar de conservação, falar de preservação, quando eu não conheço a biologia do ser. Não adianta eu querer recomendar, como um médico, não adianta recomendar um remédio para você se ele não sabe qual é a sua doença. Então, na ecologia nós falamos também dessa forma. Não adianta eu querer falar em conservação, em renda, em cadeia produtiva, tudo isso eu trabalho. Não adianta eu falar de cadeia produtiva do açaí se eu não conheço a planta da açaí. Quando é que ela produz fruto, quando é que o apanhador tem dificuldade, quais são os problemas que o apanhador de açaí tem, porque vocês que vivenciam, alguns de vocês que vivenciam essa atividade sabem que apanhar açaí não é fácil, não é o processo do apanhar. A coleta do açaí envolve vários problemas, inclusive picada de cobra, escorpião, entre outros. Então são todos esses elementos que fazem a ecologia da vida de alguém. E para que eu tente entender ou montar uma cadeia produtiva, ou tentar obter essa produção, eu tenho que conhecer um pouco dessa vida. E nesta palestra, né, eu não vou me prolongar muito para que a gente possa ter alguns momentos de debate. Na minha apresentação, fiquei à vontade para interromper. Tá? Pessoal, o que é isso? Ou Mário, fique à vontade como você chamar. Para que a gente não deixe para o final, mostra aquele slide lá. No momento que a gente for passando os slides, vocês podem comentar. Então, nós criamos esse termo, os ambientes florestais, como fonte de renda e conservação na Amazônia. Vocês devem ser de diversas áreas, deve ter aqui bacharel em ciências naturais, em biologia, economista, mas isso para nós não interessa. O que interessa é que nós não podemos esquecer que cada área do conhecimento usa uma certa denominação para caracterizar algo. Por exemplo, na ecologia nós chamamos de ambientes florestais. Podemos também chamar de ecossistemas florestais. Mas eu gosto do termo ambiente porque isto aqui é um ambiente. Aqui não é um ecossistema, aqui é um ambiente. Neste ambiente nós temos pessoas. Cada um de vocês tem uma posição de me olhar, de sentar, de pensar. Alguns estão presentes fisicamente, outros estão presentes fisicamente, viajando espiritualmente em algum lugar. Tomara que não demore muito, eu tenho compromisso a dizer assim, e assim vai. Isto forma um ambiente. E os ambientes que fazem parte desses ecossistemas, eles têm um mundo de elementos. Nós chamamos de elementos. O que são os elementos ou indivíduos? Cada um de nós somos um indivíduo. Cada um de nós tem um papel aqui dentro, neste momento. Alguns vão anotar, outros não vão. Alguns vão achar fantástico os slides, outros vão... E muitos slides também que eu tiro a contagem de slide de baixo para não ficar contando. Ih, são 70, ainda faltam 69. Porque tudo isso vai ficando às vezes cansativo. Por isso que o termo ambientes florestais, nós chamamos de palavra-chave. Então, os ambientes florestais eu posso ter várzea, terra firme, igapó, restinga. Eu especificamente só trabalho com floresta de várzea e, para ter uma visão também bem diferenciada, eu trabalho no litoral paraense, Algodoal, Marudá, Salinas. Isso também de um visual bonito, né? Acredito que todos sejam paraenses aqui e talvez nem todos conheçam a costa litorânea paraense, que vai desde Viseu até divisa com o Maranhão. Então, você tem toda uma diversidade de informações que nós vamos apresentar para vocês, essa riqueza. Mostrando a princípio esse slide, que é um dos slides do município de Santarém Novo. Alguém já ouviu falar deste município? Né? O município de Santarém Novo é um município que eu sempre brinco. É um município que você vai para Pirabas e para Salinas, nem sequer vê aquela pequena placa. Santarém Novo é uma sede desse tamanho apontando. Santarém Novo, 11 quilômetros. Quer dizer, é um município que durante anos como paraense, frequentando Salinópolis, nunca imaginei que existisse aquele município. E nós vamos trabalhar lá, porque lá tem uma unidade, tem uma reserva extrativista marinha chamada Chocoaré, Mato Grosso, que é uma grande reserva
de onde sai a segunda maior produção de caranguejo no Nordeste paraense. Poucas pessoas sabem disso. E aqui esse slide mostra um igarapé chamado Igarapé Fortaleza, simples, pacato, uma canoa, mas é de onde sai a maior produção de feixes, de pequenos, que chamam de bambu d'água, que é uma planta que eu vou mostrar para vocês, que fazem tapetes, tapeçarias. Então, nesse cenário parado, nesse ambiente florestal, tem mundos e mundos aqui apresentados. Então, para ressaltar essas apresentações, eu vou destacar 3 ambientes florestais que nós trabalhamos. Um é a Floresta Nacional de Cachoanã, onde o Museu Guilherme tem uma base de pesquisa. A outra é a Reserva Extrativista Chapuaré, Mato Grosso, que fica no município de Santarém Novo, dá uns 250 quilômetros daqui de Belém. E uma mais próxima ainda, que é a Ilha do Cumbu, aqui do outro lado da universidade, atravessando o rio, que é uma unidade de conservação, é uma área de proteção ambiental. Lá eu tenho história, que durante 25 anos eu trabalho lá com pesquisa, e muito que nós vamos mostrar para vocês são dessas unidades de conservação. Por que eu priorizo unidade de conservação? Porque a primeira, professor, o senhor falou? Reserva extrativa. A primeira é Floresta Nacional de Cachoanã. Mas por que o Mário está priorizando a unidade de conservação? Vocês têm acompanhado? Se você entrar no site da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o estado do Pará nos últimos anos foi o estado que mais teve criação de unidade de conservação. E nós, como cidadãos brasileiros e paraenses, temos sempre, acho que o papel do nosso cidadão é sempre, não é questionar, não é criticar, mas é procurar saber se realmente o que está sendo criado está dando resultado. Por este motivo é que as unidades de conservação foram criadas, para que se conserve os ambientes, mas que também sejam usados de acordo com a vivência do morador dentro daquela unidade. Ora, o que adianta? No caso da Resex. Da Resex também. Aí, quando eu me refiro à unidade de conservação, entram todas as categorias: Resex, APA, patrimônio natural, etc. Lembrando que cada uma delas tem uma legislação diferente. Tá? Não vamos falar de legislação ambiental, mas esse é o nosso grande problema. Não adianta eu cercar esta área aqui e dizer: aqui passa a ser uma reserva, uma unidade de conservação, se eu não conheço quem são vocês. Eu tenho que primeiro saber o que tem ali, quem são os seres que estão ali, para saber se é viável ou necessário proteger. Ou se vocês querem proteção. As plantas, os animais ainda não falam. Eu digo ainda porque quem sabe da evolução dos seres, um dia eles vêm se comunicar diretamente por palavras. Mas também, e os seres humanos que estão ali nas unidades de conservação? Então, por este motivo, nós resolvemos trabalhar para entender, não só para fazer a pesquisa, mas saber o que tem nessas áreas e como é que o homem está aparecendo, o que isso tudo representa, o que a pesquisa que eu faço e a minha equipe representa para ele. Esse povo entra no mato, fica coletando planta, que é o que acontece com muitas pesquisas, e vocês sabem. Vocês vão pesquisar e dizem: não, no final eu vou dar retorno para a comunidade. Às vezes, quando entrega uma cartilha informativa. Cartilha é um produto, mas informar, construir, educar é um outro processo. Longo, demorado. Não é um produto só que vai resolver ou mudar. E aí nós priorizamos as unidades de conservação. Quando eu destaquei aqui um exemplo, quando nós falamos de ecologia, vamos falar de ambiente. Na verdade é uma palestra que eu acabo dando uma aula para vocês aqui, mas é porque eu uso muito e preciso de alguns elementos para a gente poder entender melhor. Quando eu falo de ambiente, este aqui é o ambiente. Se eu conhecer ao final desse dia, eu conhecer um pouco vocês, compreender um pouco a ansiedade de vocês, do que vocês querem, e medir o que você pode fazer e o que não pode ter certeza que a maior parte ou toda vão ter um bom caminho. Por que nós usamos esses elementos? O que é o conhecimento? Vou perguntar o nome de vocês aqui, o nome de cada um de vocês. Todos vão dizer: Paulo, Roberto, Maria, Bernadette. Ok, já conheci vocês nominalmente.
Mas eu não vou conseguir compreender vocês nesse pouco tempo que estamos aqui. O que é compreender algo ou alguém? É você vivenciar, você conversar, você observar comportamentos, ações. Isso é muito usado na academia, na metodologia do ensino superior. Quando eu falei agora da posição, um fica assim, outro fica assim, daqui a pouco começa a cochilar, porque essa luz aqui ela é inapropriada, o certo é ter um espaço onde você tenha uma luz de foco mais clara, para que as pessoas possam notar, mas as universidades, os espaços nunca se preocupam com isso, né? Quando tem um interruptor, apaga tudo, quando acende a luz, a retina só falta saltar de tanta irritação. Enfim, para você entender o ambiente, você tem que conhecê-lo, compreender e às vezes vai ter que medir. Eu vou fazer um estudo com a turma de especialização sobre o peso da turma. Ora, para saber o peso da turma, eu vou ter que mensurar, eu vou ter que medir. Então tem alguns momentos que nós vamos ter que não só conhecer como compreender. Eu não posso falar da faixa etária da turma C, eu não saio perguntando a idade de cada um. Isso é mensuração, isso é medição. Só que todos esses elementos que envolvem o ambiente, ele tem relações físicas. Um exemplo, aqui o espaço físico, as cadeiras todas arrumadinhas, bonitinhas, todos olhando para mim. Poderia ser o contrário, poderia todo mundo estar em círculo aqui. Então, essa distribuição física, às vezes, ela interfere na qualidade do aprendizado, ela interfere na qualidade do comportamento. Parece, eu sempre brinco na graduação, parece os soldadinhos escutando o capitão. É assim, assim, assim. Só falem quando eu permitir. Não me interrompam. Você sabe que às vezes, lamentavelmente, funciona assim. Então, tem os fatores abióticos. Por exemplo, nós estamos num clima lá fora que deve ter os 39 graus e aqui 18. Nós estamos totalmente em contraste com a nossa realidade bioclimática. Quando você sai daqui, tem um choque térmico. Então, com os fatores abióticos, temperatura, luz, que vão estar influenciando também nos seres vivos. O fator econômico, fundamental, ninguém planta açaí, ninguém apanha açaí, porque quer brincar de apanhar açaí. Ninguém vai tecer um paneiro porque, o artesanato bonito, eu não tenho o que fazer. Vou fazer tricô, porque eu não tenho o que fazer, vou fazer tricô. Todo mundo faz algo com uma finalidade, e entre essas o econômico, que tem a ver com o social, atrelado ao cultural. Mas tem um que eu considero o fundamental, que chama-se político. Quando eu falo de político, estou falando de ambiente, mas a gente está falando de ambientes florestais, vamos chegar lá. Isso aqui é a base da base. Quando eu falo de político ou política, não estou me referindo a partidos, não. Eu estou falando de ser político, saber se posicionar, saber falar, saber justificar o porquê que eu quero trabalhar com manejo de açaí. Nas suas comunidades locais, todos, sem exceção, devem ter problemas ambientais. Ambientais, às vezes, decorrentes do próprio manejo do açaí. Um exemplo, eu trabalho com manejo de açaí há mais de 20 anos. Abaetetuba, Barcarena, Breves, Portel, Belgaço, todos têm exploração de palmito clandestina e todos os municípios têm perda grandes todo ano em relação à exploração de palmito. Cadê a política estadual para resolver? Cadê a política municipal para resolver? Cadê vocês, biólogos, que estão lá trabalhando e não estão buscando uma resolução? Ou seja, caímos no cotidiano do trabalho e esquecemos de ser político. Ser político, ao contrário do que muitos pensam, não é ser baderneiro, não é quebrar, não é levantar a bandeira de luta, não, é mostrar que o manejo do açaí está inapropriado para a região, que a Abaetetuba já chegou no limite de esgotar suas fontes de braça de Buriti. Não tem mais onde extrair. A Abaetetuba já está comprando matéria de Buriti de Cametá. Por quê? Porque falta um projeto para trabalhar replantio de Buriti. Isso é política. Política que não é científica, política real, de vida. Vocês acompanham todo ano, Festival do Meriti, Festival de onde está vindo a matéria-prima da planta. Tem alguém replantando? Não, nós temos um problema, que é um problema que precisa no futuro ser resolvido e cada vez mais discutido. Então, com essas
Essas caracterizações todas, elas nos levam a uma palavra que todos vocês têm escutado: biodiversidade. Tudo é biodiversidade. Ou é biodiversidade, ou é conhecimento tradicional, ou é biodiversidade, ou é conhecimento tradicional, ou é popularização da ciência. São termos que o país, o Brasil, usa muito numa determinada época. Agora nós estamos na fase da biodiversidade. Então, manter biodiversidade, os seres vivos, os animais, maravilhoso, perfeito, para mim está ótimo. Planta, minha área. E o homem? E o homem não faz parte da biodiversidade? Claro que faz. O homem é um ser vivo, uma planta e um animal. E na maior parte dos discursos sobre biodiversidade, nós somos colocados quase aqui de lado. Então, prova que, conceitualmente, a biodiversidade significa bio, significa vida, e diversidade, que significa variedade de seres. Ah, mas o ser humano não tem variedade de seres. Claro, morcego, tatu, aranha, paca, cutia, variedade de animais. Nós, homens, seres humanos, pertencemos a uma única espécie, Homo sapiens. Então, segundo muito diz, nós não temos variedade. Ora, seres humanos podem não ter variedade como ser, mas tem variedade em cor, em raça, em pele, em língua. Se todos falassem a mesma língua, eu até aceitava. Se todos fossem brancos, eu até aceitava. Mas não somos diferentes, culturalmente, fisicamente. A nossa genética no mundo é variável. Então, nós somos parte da biodiversidade, porque nós também temos variedade entre nós. E nós é que falamos da biodiversidade, somos nós que falamos de política, de preservação, não são as plantas e animais. Então, por este motivo, essa biodiversidade tão falada, ela se divide em 3 categorias: a diversidade genética, a diversidade orgânica e a diversidade ecológica. Todas as 3 nos interessam, mas o nosso foco aqui, isso aqui que nos interessa, que é a diversidade ecológica. Por que nós variamos no ambiente? Eu sou de um ambiente urbano. Alguns aqui devem morar em Barcarena, Abaetetuba. Tem outro ambiente urbano, mas com características diferentes. Ah, porque no interior que eu moro à noite é mais ventilado. Claro, não está cercado de prédio, não tem barulho de automóvel. É essa diversidade ecológica que, na maioria das vezes, dá a qualidade de vida para um determinado ser. E aí nós vamos mostrar rapidamente, só para vocês terem uma ideia, alguns fatores que podem afetar nossas vidas. Aí nós entramos as plantas, os animais e nós também. Por exemplo, modificação, perda e fragmentação dos hábitos. O que é isso? Vamos dar um exemplo que aconteceu agora recentemente em Barcarena, que a orla desabou, foi Barcarena, não foi? Abaetetuba. O que nós chamamos de fragmentação de hábito? Ali no passado deveria ser uma área, por ser várzea, deveria ser uma área de várzea, que o descontrole urbano no Brasil vem avançando, todo mundo quer construir, todo mundo quer morar, maravilha. E aí desrespeita muitas vezes o que está lá embaixo, o solo. Embaixo passa algo chamado lençol freático, que é um pouco de água que entra. E aí aconteceu o que aconteceu, chegou a isto aqui, fragmentação de hábitat, quebrou os ambientes. O que aconteceu? Desgraça na vida de todo mundo. Todos que ali moravam mudaram a sua vida drasticamente. Estão morando em ginásios, estão morando na casa dos outros. Nos ambientes florestais acontece isso. Se você tem uma área de mata, hoje você desmata o ambiente para plantar cana-de-açúcar, pode ter certeza que aquele ambiente nunca mais voltará a ser o mesmo. Você cria uma fragmentação de hábitat. Vocês aqui estão trabalhando juntos. Eu disse, pessoal, cansei desse visual aqui. Separe esse pessoal daqui para cá. Separa. Todo neste momento sentem logo um impacto. Ou penso que eu vou passar uma prova, ou penso que eu vou fazer uma avaliação, ou penso que eu estou querendo separar alguém porque esse grupo é melhor do que esse. Toda a separação, ela causa um impacto. Entre outros elementos, como doenças,
exploração de plantas, entre outros. Aqui é um exemplo muito comum nessa nossa biodiversidade: contaminação do solo, da água e da atmosfera. Nós estamos circulando aqui na rua, nosso ar tão gostoso, mal a gente sabe que estão absorvendo muitas impurezas no ambiente. O nosso ar ele é poluído, principalmente no centro urbano. E nas florestas, claro, você está num ambiente florestal, a condição ambiental é outra. Por esse motivo que essa biodiversidade que está aqui e que está lá em Huaituba, em Barcarena e outros municípios, vão variar de acordo com a mudança climática, que é o que todo mundo fala já. Mas o clima, para mim, eu sou do norte, aqui é época de chuva, é época de chuva, época de verão, eu sei. Mas só que na época de chuva, você já deve estar percebendo que começa a aparecer conjuntivite, começa a aparecer rotavírus, vem com diarreia, gripe e tal. Sabe o que é a consequência? Da umidade. Essas populações de vírus e bactérias desenvolvem alta umidade, que é propício do nosso ambiente. Quando eu vou para uma área de floresta, isso acontece raramente, porque esses seres não vivem em ambientes vegetados, vivem em ambientes urbanos. Então, tudo isso vai estar interferindo nesse processo aqui que nós falamos, as mudanças climáticas e a ausência do conhecimento, planejamento e fiscalização. Enfim, aqui é um esquema de tudo que nós falamos. Quando se fala em perda de biodiversidade, aí vamos pensar um pouco desse esquema. Todos vocês, não sei se vai ser individual, não sei se vai ser em grupo, deverão apresentar uma monografia de especialização, né? Não sei se metodologicamente vai ser individual, não sei se vão trabalhar em grupo. Mas imagine que nos seus locais de origem, vocês tenham detectado uma perda de biodiversidade. Vamos pensar quem é de Abaetetuba? Quem é a maioria? Não. Ele que é de Abaetetuba. Me dê um exemplo da sua vivência em Abaetetuba. Qual é o principal problema ambiental que você tem encontrado hoje, olhando assim, ou no centro urbano, ou no centro em áreas não urbanas? Quais são apenas um problema de perda de animal, planta, de rio poluído? O que você acha que a Abaetetuba tem hoje como problema? Um deles é tem a questão da monocultura do açaí, né? É um dos problemas gravíssimos. Você acha que a monocultura, o plantio é um problema? Ok, bom, estamos bem aqui. Então vamos imaginar que o seu problema está aqui. A monocultura do açaí é um problema, ou seja, enquanto o açaí é nativo, está na mata, é uma realidade.